Mais uma vez queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de falar da sua santa palavra. Também agradecemos a Deus, apesar das circunstâncias difíceis, mas o seu poder nos ampara e o seu cuidado tem sido enorme, o qual nós dissemos ao nosso Deus muito obrigado pela sua proteção. Nós hoje vamos falar, nas nossas palavras cruzadas, uma história, uma narração. Normalmente a história surge para podermos aprender algo que passou. E esta narração, o que é que nos ensina hoje na nossa vida real? E vamos falar da história de Moisés, uma história repetida várias vezes. E muitas vezes falamos da história de Israel. O que é que nós aprendemos com essa história? Com a história de Moisés, este profeta, o homem que viu face a face a Deus, o homem que recebeu na mão de Deus os 10 mandamentos, essas duas tábuas tão solenes que nós temos na nossa vida. E hoje vamos dar a volta em relação ao seu ministério, à sua história, e este seu ministério, o que é que nos ensina a nós como Israel espiritual. E eu estou com o irmão Benenego, que juntos, através do poder do Espírito Santo, vamos explicar o propósito dessa história e o que é que nos ensina para a nossa preparação futura. Obrigado, irmão Celestino, e saudamos a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui a cruzar as palavras na lição número 2 e também lembrar os amigos e o irmão Celestino, né, que estamos rapidamente já no quarto e último trimestre de 2021 e o título das lições proposto é A Verdade Presente em Deuteronômio. E com a deixa do irmão Celestino, eu gostaria de dizer que os israelitas sempre tiveram a presença de Deus. Nós aqui vamos falar sobre as lições da história, ou seja, que lições é que devemos tirar na história de Moisés. Mas importa dizer, né, que sobre isso, os israelitas sempre tiveram a presença de Deus em suas jornadas. Nós também, em nossas jornadas, temos a presença de Deus. O Espírito Santo, né, nos lembra de tudo que Deus tem feito na nossa vida, está a fazer e vai fazer. Com eles não era diferente. Moisés aqui aparece para dizer: não se esqueçam daquilo que Deus fez para vocês no passado. Não se esqueçam. E dizer que toda a Bíblia, irmão Celestino, amigos que nos assistem, fala de Jesus, né? Que é aquele que é o autor e aquele que consuma a nossa fé. Embora Moisés aqui é retratado amplamente nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas vemos que não adianta, né, colocarmos Deuteronômio no passado. Por isso é que é verdade presente, é verdade para os nossos dias, mas com base em Deuteronômio, a verdade para os nossos dias não tem que ver só com Apocalipse, ou com Daniel, ou com os Evangelhos, mas tem que ver com toda a Bíblia. Nós devemos separar o Antigo Testamento, onde Deus era tirano, e o Novo Testamento, onde Deus é bom. Toda a Bíblia, em toda a Bíblia, Deus é bom. Em toda a Bíblia, Deus é amor. E eu gostaria de me taxar um pouco na lição de domingo, é que o povo de Israel, apesar de que viram e evidenciaram a presença de Deus através da nuvem, através de muitos milagres que Deus fez durante essa jornada, mas mesmo assim, quando nós lemos Êxodo 32, versículo 29 a 32 também, é que mesmo com a presença de Deus, tantos milagres efetuados na presença deste povo, maravilhas, é que passavam dias, noite, os seus vestuários mantinham-se sempre estáveis, alimentavam-se, não lamentavam de muitas coisas, mas mesmo assim ainda tiveram oportunidade de criar um Deus falso, um bezerro de ouro, para que o adorasse. Esta história passa-se conosco hoje mesmo, que nós, apesar de que conhecemos, lemos, evidenciamos a presença de Deus na nossa vida, mas nos esquecemos do nosso Deus verdadeiro e nos apegamos do nosso Deus modernos.
E essa história, eu quando leio essa história, realmente nós estamos nas mesmas condições. Com certeza, com certeza. Sim, porque, irmão Celestino, isso vem um pouco aquilo que aprendemos na semana passada. Aquele que não ama não conhece Deus. Por quê? Amém? Porque Deus é amor. E por que nós realçamos isso aqui também na lição 2? Porque vejam, Moisés, um ser humano falho, que teve a sua vida dividida em 40 anos, desde o nascimento, aprendizado, ensino superior, em toda a arte e ciência do Egito, até a sua fuga, 40 anos no deserto, onde reaprendeu o que tinha esquecido, e 40 anos para conduzir o povo. Então, durante os 40 anos em que ele reaprendeu Deus, ele permitiu que Deus moldasse o seu caráter ao ponto de ser o homem mais manso que a humanidade já teve. Por isso, deixando o que o irmão Celestino disse, que as pessoas se esqueceram de como Deus lhes livrou da escravidão do Egito durante a caminhada no deserto, e inclusive aqui podemos dizer, passando em seco no Mar Vermelho, eles se esqueceram de tudo isso. Isso me faz lembrar que os milagres não aumentam, se calhar até nem criam a nossa fé, muito menos aumentam a nossa fé. Mas dizer que Moisés é um tipo de líder incomum, eu vou dizer incomum, que a humanidade conhece, porque verificando os erros dos seus irmãos, e vamos dizer, não é só por causa de Miriam, nem só por causa de Arão, mas por todo Israel, mais de 2.000 pessoas, ele pediu, por isso que eu disse, ele é um tipo de líder incomum, pediu a Deus que, pelo pecado do povo, se Deus não quisesse perdoá-los, então que ele, Moisés, fosse arriscado do livro da vida. Irmão Celestino, eu não sei se há mais outra pessoa, né, capaz de preferir perder a vida eterna em detrimento do povo. Não, ele não disse por causa de Arão e Miriam, não. Por causa do povo, o teu povo. O que as pessoas vão dizer? Ele matou o povo que ele tirou do Egito. Então as promessas dele não se cumprem. Deus, isso não vamos aqui no desígnio dele, mas rendeu-se, podemos assim dizer, a humildade e a sinceridade de Moisés, perdoou o povo. E qual é a lição, irmão Celestino? Devemos entregar o nosso pecado a Deus para ele carregar e posteriormente perdoar. Eu digo sinceramente, Moisés é um homem escolhido por Deus, e eu acho que é um nome muito falado na Bíblia. E eu tirei na lição de domingo uma lição muito importante. Apesar de que Moisés não tinha nada a ver com o pecado, mas ele intercede pelo povo. É por isso que o irmão dizia que é um líder especial. E eu estava a ver um pouco alguns princípios de liderança. Mesmo que nós façamos aquilo que está de acordo à vontade de Deus, nunca somos ilesos de críticas. Isto tirei na lição da história de Moisés. Moisés, apesar de que estava ligado com Deus, estava a trabalhar sob a orientação divina, mas ele foi constantemente criticado. E a outra particularidade, muitas vezes ele também estava preocupado porque que Deus não realiza aquilo que prometeu a seu povo, para o povo evidenciar. Mas há um pormenor importante. Nós hoje, quando olhamos pelo pecado da nossa comunidade, do nosso familiar, temos tido essa preocupação de interceder, de dizer que eu vou orar, ou nós passamos mais tempo em criticar, em falar mal daquele que nós achamos que está em pecado. É uma lição muito importante que nós devemos tirar na história de Moisés, que apesar de que o povo estava em pecado, ele não tinha nada a ver com este pecado, mas
teve a oportunidade de interceder pelo seu povo. Por quê? Porque ele tinha o objetivo de levar esse povo à terra prometida, que foi um dos propósitos que Deus o escolheu como líder. Com certeza, Moço Alexandre. Vamos, antes de passarmos para a lição de segunda-feira, vamos fazer aqui uma pausa, a nossa primeira pausa, para ouvirmos um número musical com o título Pedras, e desta vez nas belas vozes dos nossos irmãos Gabriel e Gabriela. A vossa atenção. Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés, batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre em revés, até que caímos no abismo, disformes, quebradas, sem luz. Nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz. A pedra da esquina do templo tirou-nos da lama fatal, limpou-nos do lodo envolvente. É grande esse amor divinal, nos fez pedras vivas e úteis no templo, na causa de Deus, e ainda lapida as arestas que encontra nos filhos seus. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular, a pedra que foi rejeitada. É pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Na guerra do bem contra o mal, sejamos um muro de fé, lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedras outrora pisadas, seremos vitórias da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular, a pedra que foi rejeitada. É pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida
muito obrigado, os irmãos, Gabriel e Gabriela, um rico número, pedra que os construtores esqueceram, deixaram na esquina, Jesus Cristo, a rocha e a vida eterna. E dizer que melhor nos despedaçarmos na pedra do que a pedra cair em cima de nós e ficarmos esmagados. Vamos refletir nisso. Sejam bem-vindos à segunda parte de nossas palavras cruzadas. Hoje, na lição número 2, a lição da história de Moisés. Nós estamos a tirar aqui lições da história de Moisés, que foi o profeta em comum. Estamos agora na lição de segunda-feira, profecia cumprida. Sobre isso, irmão Celestino, eu gostaria de abrir aqui a nossa conversa dizendo que crer que a Terra surgiu do nada e que o ser humano é fruto da evolução, eu entendo que exige mais fé do que crer que Deus é o Criador de tudo. Por quê? Porque o mundo natural, o mundo físico e biológico, funciona tão bem, mesmo depois de muito tempo, mais cerca de 6.000 anos de pecado, funciona tão bem, e para dizer que isso surgiu do nada, exige mais fé do que crer que Deus é o nosso Criador. Por que nós estamos a dizer isso? Porque a profecia é exata. Aquilo que Deus diz se cumpre. No tempo exato, na plenitude do tempo, o que Deus diz acontece. Os israelitas, por incredulidade, ficaram 40 anos a tatear no deserto, quando Deus tinha dito: vocês só vão fazer 40 dias e vão chegar na Terra Prometida. No momento em que eles deviam entrar, zombaram dos espias, criaram um fantasma falso e não entraram. A voz de Deus para entrar, eles não entraram. Quando eles decidiram entrar, Deus retirou a proteção. Ficaram 40 anos no deserto. Quem entrou? Quais são os que entraram depois? Aqueles que nasceram dos incrédulos. Porque Deus teve que trabalhar por 40 anos, uma outra geração, porque os antigos que saíram do Egito, até pouco antes de Canaã, morreram no deserto. Por quê? Pela incredulidade. Nós hoje, irmão Celestino, amigos que nos assistem, estamos próximos, estamos às portas da Canaã Celestial. Qual é o nosso comportamento? Somos crédulos ou incrédulos? Nós duvidamos das promessas de Deus ou aceitamos de olhos fechados? Sim, irmão Celestino. Eu ia complementar o teu pensamento. É que quando nós falamos realmente dos espiões e falamos de Cádiz, Barnea, é que é um termo, é uma cidade que ficava próximo de Canaã. Talvez era a fronteira, que hoje é bem conhecido este local, porque é quase na faixa de Gaza, na estrada de Gaza, onde fica localizado esse sítio, muito próximo mesmo da Palestina ou de Canaã. Mas o povo teve que permanecer ali muito tempo. Segundo a história, dizem que o povo de Israel permaneceu aí 38 anos. Mas o porquê que realmente permaneceram ali este tempo todo? E quando nós lemos Deuteronômio 1 versículo 6, ali vemos o discurso de Moisés e a profecia se cumpre, porque é mesmo neste local onde também morreu a Miriam, a sua irmã, e é neste local onde ele faz esse todo projeto, mas que realmente estão próximo da cidade de Deus. E ele, quando Moisés havia os espias, de regresso, todo mundo ficou decepcionado, tirando o Caleb, que realmente foram otimistas, que nós temos que ser homens fortes, temos que ser otimistas, mas não, todo o povo ficou cabisbaixo, triste, e talvez desanimado, porque sabia muito bem que afinal o inimigo é forte, é potente. Esqueceram-se de confiar em Deus. Nós hoje nos encontramos na mesma circunstância, irmão Beneneco.
É verdade. Nós hoje não confiamos nas promessas de Deus. E quando as profecias se cumprem, às vezes nem damos conta que estamos nessas condições. Mas nós, como cristãos, quando se cumpre alguma profecia, nós devíamos dar graças a Deus, porque o assim diz o Senhor mais uma vez se concretiza. E a nossa situação hoje, nós também estamos aqui 3.000 anos aguardando por Jesus. Qual é o problema que nós temos? O porquê que não se cumpre essa profecia de Jesus vir buscar o seu povo e viver com eles na eternidade? Nós estamos nas mesmas condições em que abraçamos mais o pecado do que o perdão. Nós estamos na mesma condição em que olhamos mais pelos nossos interesses do que pelos interesses de Deus. Eu acho que se nós aprendêssemos um pouco com a história de Moisés, o seu ministério, o seu sacrifício, nós hoje seríamos benévolos para a nossa sociedade, para a igreja, porque teríamos como foco trabalhando para Deus e trabalhando para o céu, onde nós almejamos um dia vivemos com o nosso Pai Celestial. Com certeza, irmão Celestino, dizer que isso nos faz também passar aqui a ideia de que a igreja, e lembrar que no passado, Israel era uma nação-igreja, hoje a igreja é uma igreja de nações, e a igreja deve ser uma instituição organizada que, sob a influência do Espírito Santo, atenda às necessidades espirituais e sociais do povo. Por que nós estamos a dizer isso? Porque ali, depois do episódio de Cades Barnea, né, que o irmão Celestino disse muito bem, muito próximo de Canaã, os descendentes dos incrédulos, eu estou sempre a dizer isso, dos pais que saíram do Egito, que duvidaram das bênçãos de Deus, como também nós hoje duvidamos, infelizmente, os descendentes deles tornaram-se numerosos. Quer dizer, os israelitas se multiplicaram tanto e que, por dia, Moisés não conseguia atender todas as preocupações de cada um. Por isso, aconselhado, e muito bem também por Jetro, ele decidiu instituir líderes, encarregá-los como juízes, né, do povo, para, como é que vamos dizer, receberem as preocupações e aquelas mais candentes, essas sim, levar para Moisés. Eu entendo, e repito, que a igreja deve ser a instituição que, por influência do Espírito Santo, atenda às necessidades espirituais e sociais do povo, fraccionando, tanto desconcentrando o líder. E aqui Moisés não foi só um profeta qualquer, mas foi alguém usado e que se deixou usar pelo Espírito Santo, que depois deixou de concentrar em si toda a preocupação, porque isso naturalmente, por via natural, iria matar, iria morrer antes do tempo. E, tanto, o líder, com a lição dele, entendemos que o líder deve delegar e não concentrar nele todas as responsabilidades. E, graças a Deus, a nossa igreja, podemos dizer, há mais de 100 anos, né, trabalha nesse prisma. Eu tiro algumas lições na história de Cades Barnea, porque se nós colocássemos essa história de que nós, estando quase a terminar a nossa jornada espiritual, mas nos entalamos nos prazeres deste mundo, nos entalamos em ver os problemas dos outros, do que nos preocuparmos com a vida eterna. Nos preocuparmos mais em criticarmos os líderes, o que fazem, nos preocupamos mais com outras histórias do que nos preocupamos com a nossa preparação espiritual. E passamos tempos e tempos nesta vida, mas nunca alcançamos a terra prometida. E a lição desta semana foca-se essencialmente nisto, que o povo de Israel estava próximo para entrar na terra prometida. Mas diz que o Senhor não deixou entrar porque eles estavam em pecado. Como Exato. Consequência, poucos entraram. Exato. E nós estamos na mesma condição. Eu agradeço muito pelo autor deste trimestre, porque chama-nos a atenção para nós despertarmos nessa condição.
que nós ainda estamos nas mesmas condições em que não estamos a ver o perigo que se avizinha. Mesmo com as pandemias que ocorrem no mundo, catástrofes, mas mesmo assim nós estamos obcecados, não conseguimos ver que estamos prestes a entrar na Canaã. Com E certeza. a minha profunda meditação esta manhã e o meu pedido é que Deus, através da história de Moisés, do povo de Israel, possa despertar a nossa atenção em descobrirmos onde estamos e quantos quilômetros nos faltam para nós alcançarmos o nosso destino, que é a Canaã celestial. Que a história de Moisés, o seu ministério, o seu trabalho, o seu envolvimento, a sua consagração, a sua entrega, que sirva para nós um exemplo de podermos olhar para Deus e também transforme a nossa vida, para que possamos ser usados como Deus usou a Moisés. É verdade, irmão. Que o livro de Deuteronômio sirva para nós como um instrumento, como um leme, como um leme que nos conduz no caminho próprio em dizermos que tipo de Israel sou eu. É verdade, irmão Celestino. Isso nos leva também ao pensamento de que a nossa consagração nos leva ao sucesso espiritual, a nossa consagração. Lembrando os amigos, irmão Celestino, que a santificação é uma instituição, né? É como se fosse um curso superior, ou enfim, um mestrado, ou um pós-doutorado, mas que não tem fim, ou seja, não termina, ela começa, só vai terminar com a glorificação. E a nossa consagração nos leva ao sucesso espiritual, mas a forma como nós levamos os assuntos com Deus nos leva à ruína. E por quê? Porque de tantos que saíram do Egito, de tantos que se multiplicaram na caminhada, só Josué e Caleb foram tementes, e esses dos maiorais entraram com os que nasceram, né, na caminhada para Canaã terrestre. Irmão Celestino e amigo que nos assiste, o povo, os israelitas, mesmo com muitos milagres, o maná, passar o mar vermelho, a condição pela nuvem, enfim, quer dizer, as roupas que não se rasgavam, os sapatos que não gastavam, tanta caminhada, os filhos que nasciam, naquelas condições, as pessoas estavam desejosas de voltar para o Egito. E nos faz lembrar que Pedro, quando Jesus morreu, decidiu voltar para a pesca, abandonou tudo aquilo que ele cria, na crença que ele teve sobre Jesus. E isso nos leva a pensar, mas será que nós queremos mesmo? Por que qualquer vento queremos desistir? Um soprozinho queremos desistir? Os israelitas estavam com saudade do Egito, querido irmão Celestino, amigo que nos assiste. Queriam ir para o Egito, onde tinha carne, onde trabalhavam, e assim, só se lembravam da carne, daquelas iguarias lá do Egito, iguarias pagãs. E não se lembravam que durante 400 anos não receberam nenhum tostão. E não se lembraram que saíram do Egito ricos, mas eles não ganharam nada. Então, quem é que faz isso, irmão Celestino? É Deus. Nós nos esquecemos de coisas boas e, por um vento, apagamos todas as coisas boas que Deus nos faz e avançamos para o desespero, para a descrença. E dizer que o irmão que nos assiste, devemos falar do amor de Deus, da bondade, na igreja, em casa, em qualquer lugar. É isso que deve mover o nosso coração. É o que nós aprendemos também com essa lição dos israelitas em Cades Barnea. E também para podermos acrescentar que as nações vizinhas do povo de Israel eram potentes e brutais. Exatamente. Mas Deus sempre derrotou estes inimigos. Deus sempre fez vitorioso o povo de Israel. Mas o povo não compreendeu esta proteção. O povo não compreendeu este milagre, porque não reconheceram o poder de Deus que podia realmente defendê-lo de todos os males. Nós hoje, na nossa vida, irmão Beneneco, nós hoje
podíamos dizer que nós somos inteligentes porque a pandemia passou e nos deixou sem problema nenhum. Mas será que é verdade? Não reconhecemos que a mão divina também estava ali posta? Sim. Sim. Hoje passamos situações difíceis na nossa vida que às vezes nós sentimos que foi Deus que operou. Mas isto tem dado alguma margem ou tem dado algum avanço da nossa fé? Ou continuamos nas mesmas condições do povo de Israel, que não reconhecemos o que Deus faz por nós, apesar de termos esta certeza de que Ele é poderoso, Ele está eliminando os nossos inimigos, está nos protegendo nessas nações tão potentes que podiam nos eliminar, mas nós ainda continuamos na nossa caminhada pecaminosa. Que Deus possa dar a cada um que essa história de Moisés possa servir para nós como uma alavanca. Que Deus chamou Moisés, mudou a vida de Moisés, o preparou para libertar um povo. Ele hoje também pode nos preparar para podermos ajudar os nossos irmãos espiritualmente. Exatamente. Que o livro de Deuteronômio sirva para nós um livro que nos inspire naquilo que Deus fez em prol de uma nação. O mesmo poder que Deus atuou no tempo passado é o mesmo Espírito que coabita conosco todos os dias. Cabe plenamente a nós aceitarmos este poder para que caia sobre nós e os milagres serão feitos nas nossas vidas espirituais. Ok, obrigado a todos os amigos e amigas que nos assistiram, que nos acompanharam hoje. Isso apenas é um resumo, é um convite ao sumo que ainda tem por se beber aqui dessa lição número 2, a lição da história da vida de Moisés. Portanto, terminando, e porque o nosso tempo já terminou, Deus é Deus e não devemos questionar os seus desígnios. Ele nos dá, ou seja, nós temos o tempo da graça nele, no tempo que ele nos dá. Por isso, devemos ter muito cuidado sobre o tempo de preparação, de consagração que ele nos dá. Não vamos questionar os desígnios de Deus. Para nós foi uma oração, esperamos nos encontrar em próxima ocasião. Até lá, Deus seja sempre louvado. Amém.